Vou começar com as introduções, porque esta é a primeira sessão do ano. Requer aqui um enquadramento especial. A Associação Portuguesa dos Urbanistas já faz estas sessões há vários anos, elas estão disponíveis no YouTube para quem quiser assistir. Todos os anos temos um mote, um lema que nos orienta na escolha dos temas e dos convidados. Este ano o lema escolhido é Urbanismo em Ação. Na sequência do congresso que realizámos em outubro do ano passado, entendemos que era importante continuar a partilhar projetos e boas práticas, e convidar agentes diversos que trabalham nestas áreas e mostrar projetos, fossem de municípios, projetos de investigação, projetos privados, para divulgar a prática, no sentido de continuar a aumentar o conhecimento dos colegas e dignificar também a nossa profissão. E, portanto, pretendemos manter esta tónica em 2026, trazendo projetos diversos ao vosso conhecimento, e mantendo sempre aqui a componente de debate. O ano abre então com um projeto que não sei se é do conhecimento da maioria. Chama-se Almada Innovation District. E quem o vem apresentar, então é um projeto transformador no Concelho de Almada, de uma área bastante significativa. Quem o vem apresentar é o Dr. Bruno Mota Marinho, que é jurista de formação pela Faculdade de Direito e doutorando em Planeamento e Ordenamento do Território pela Universidade Nova, tendo desempenhado até ao momento várias funções, sobretudo como gestor público e dirigente, desde logo na CCDR Lisboa e Valdo Tejo, Câmara Municipal de Lisboa, Câmara Municipal de Almada. Está neste momento, tem a seu cargo o desenvolvimento institucional e a expansão dos campi da Universidade Nova de Lisboa, e é neste contexto também o diretor executivo do Almada Innovation District. Como sempre, esta sessão tem aproximadamente 1 hora e meia, portanto acabará por volta das 7h30, a não ser que seja um debate muito aceso, e podemos dar mais algum tempo. O nosso convidado fará uma apresentação de cerca de 30 a 40 minutos e depois o restante tempo é para debate. No debate, eu peço a quem quiser manifestar-se ou colocar questões, fazer observações, coloque a mão, utilize a mão no ar aqui do Zoom, ou então, se não puder falar, que coloque questões no chat, que eu própria irei lê-las. Relembrava também que esta sessão está a ser gravada para depois poder ficar disponível no YouTube. E agradeço mais uma vez o apoio logístico à Fundação Serra Henriques, que nos dá apoio aqui a esta questão da gravação, da sessão e depois disponibilização no YouTube. Sem mais delongas, agradeço a presença do nosso orador convidado, e passo-lhe a palavra. Obrigada. Olá, olá, boa tarde a todos. Muito obrigado, Ruth. Antes de mais, agradecer à Associação e agradecer à Fundação Sérgio Henriques, que inicialmente fez esta ponte e que considerou boa ideia trazer o Almada Innovation District para este contexto. A Fundação Sérgio Henriques, que é também nossa associada neste projeto de desenvolvimento. Espero ser da máxima utilidade para vós, não tenho essa ambição. Em primeiro lugar, não sou urbanista, nem em sentido estrito, nem em qualquer outro sentido, portanto, se eu cometer aqui algum lapso técnico-científico, estou certo que vocês me perdoarão e me dispensarão disso na fase de debate. Tentarei, de todo modo, trazer até vós a forma, o que estamos a fazer, o que é o Almada Innovation District, as soluções que acreditamos serem algo diferentes no que estamos aqui a fazer. E, sem mais delongas, eu tenho uma pequena apresentação que me acompanhará, também para que eu não tergiverse. São 420 hectares este nosso projeto. Ainda que eu tivesse 40 minutos, eram 10 hectares por minuto, era impossível logo aqui alongar. Portanto, com esta apresentação, Ruth, vou fazer a partilha aqui deste PowerPoint que me acompanhará para me guiar. E começo desde logo, como não poderia deixar de ser, e para vós, espero que estejam em partilha. Se não tiver, digam, por favor. Está sim, Pode estar. senhor. Estou sim, Está. senhor. Então, aqui vamos nós. O nosso tema sugerido pela Associação era projetos, processos e desafios, e eu acabo por chamar desafios, desafios e desafios. Quero agradecer desde logo hoje já também a presença que já aí notei de alguns dos nossos associados, em particular da Conceição Temporão, da Fundação Domingos Temporão e das Construções Norte-Sul, o Alexandre da Fundação Sérgio Henriques. Aqui em baixo podem ver que alguns dos nossos principais parceiros e o driver institucional deste projeto é a Universidade Nova de Lisboa, é a Santa Casa Misericórdia, é a Gasmenis e depois um conjunto de privados que detalharei adiante e que estão connosco neste projeto de desenvolvimento.
A origem, e permitam-me que faça logo aqui este primeiro compasso, a origem do processo e do projeto não é despicienda para o que vos detalharei a seguir e para todo o conjunto de urbanismo que estamos a criar de seguida. A origem surge por força da Universidade Nova de Lisboa, com a qual eu trabalho no desenvolvimento de campi, e para quem saiba e esteja mais atento, nós neste momento estamos a fazer uma mobilização de maior parte dos nossos principais campi a inovar, a mudar a localização, a ampliá-los, a modernizá-los. Um exemplo que todos conhecerão certamente, mais recente, é o da nossa Business School em Carcavelos, que é um belo cartão de visita para aquilo que podemos fazer noutras geografias, e estamos também já a fazer com a nossa Medical School também em Carcavelos, com a mudança da nossa Escola de Direito para Carcavelos também, com a Universidade do Ar, que vamos montar em Tires e que será apresentada no próximo dia 3, com a mudança da IMS. Portanto, estamos aqui a fazer um exercício forte de expansão nos nossos campi e nas nossas instalações. Aqui, em concreto, na FCT, está sediada a nossa maior escola, são 8.500 alunos, é a Faculdade de Ciências e Tecnologia, num território para o qual a Universidade estimou, desde a sua instalação lá, no final dos anos 70, instalar outras escolas, motivo pelo qual é ainda detentora de 70 hectares na Caparica. Para quem seja... Já passaremos ali à geografia para situar aqueles que possam não ser aqui da área metropolitana de Lisboa ou não conheçam tão bem. 70 hectares, onde se estimava no passado que viessem a ser instaladas outras escolas da Universidade Nova. Todavia, e porque nem sempre as acessibilidades foram tão francas como agora e porque a utilização de automóvel nem sempre também foi assim tão democratizada, acabámos por, historicamente, não instalar naquela localização outras escolas que não a FCT, o que nos permite agora também ter um quadro de expansão e de utilização destes ativos muito melhores, mas, acima de tudo, e a partir do momento em que a universidade passou a ser uma fundação, coisa que sucedeu também com muitas universidades, a Universidade do Porto terá sido a primeira e outras que seguiram, as universidades passaram, as públicas, passaram a ter uma disposição muito maior sobre o seu património e, com isso, passaram a ter também um mandato para serem muito mais proativas na rentabilização desse património. E é daqui que surge a iniciativa, na altura, perante estes 70 hectares, 35 destes hectares são o campus da FCT, os outros 35 hectares são de expansão ou de qualquer uso que tenhamos a dar no futuro. E, neste contexto, a Universidade dirigiu-se ao município de Almada para que pudesse programar, planear, antecipar o que é que poderia fazer nesta geografia, uma geografia muito interessante. Almada é um concelho de 2 cidades e a zona do campus da FCT fica entre a Costa do Caparica e Almada, as 2 cidades do concelho, numa zona que, apesar de ser muito infraestruturada do ponto de vista do transporte e ter 2 universidades, não estava ainda completamente consolidada, é quase um espaço intersticial entre as duas cidades, o que se deve também, e não é indiferente neste caso concreto, ao facto do PDN ser ainda de 1992, estar em processo de revisão de forma muito ativa e aberta por parte do município, mas com os desafios que as revisões de PDN têm e que vocês bem conhecem. Dito isto, perante esta iniciativa tomada pela Universidade de se dirigir à Câmara, a Câmara também, e também nesta ótica, era mandato do anterior reitor e deste atual reitor, que tomou posse há 3 meses, criar também o máximo de impacto nos territórios onde a escola está sediada e onde esse impacto seja necessário. O que é especialmente sensível no Monte da Caparica, mas também aqui em Campolide, onde está a reitoria onde eu estou agora, que tem aqui à volta territórios que são um bocadinho mais despreciados. O mesmo não acontecerá certamente em Carcavelos, não é verdade para todo o conjunto de Cascais, mas criar impacto onde está. E nesse contexto, o município aproveitou o ensejo e iniciou aqui um processo de matchmaking com os outros agentes territoriais ali à volta desses 70 hectares, não só porque tinha algumas unidades de execução já programadas, então começou a fazer coalescer outros parceiros que fariam sentido do ponto de vista urbanístico, mas também do ponto de vista temático. E é daí que surge também a EGAS Muniz School of Health and Science, é a universidade vizinha do campus da Caparica, é uma escola absolutamente magnífica, privada, 3.600 alunos, 1/3 dos quais franceses, estrangeiros, predominantemente franceses, e que lidera completamente na área da medicina dentária, veterinária, nutrição, enfermagem, e que a creche não tem overlap académico com a nova, o que também, para além das todas as parcerias que é possível montar, nem sequer há aqui uma concorrência direta, só há convergências. Ao mesmo tempo, na vizinhança também,
uma presença muito forte da Santa Casa da Misericórdia de Almada, um grande proprietário em Almada que tem um impacto social e que faz programação social ímpar e incomparável e que dá um grande apoio ao município nas funções que são próprias de uma Santa Casa, neste caso uma Santa Casa sem jogo, mas uma Santa Casa com muito património e com muito ímpeto fazedor, e depois um conjunto de outros parceiros privados, como a Construções Norte-Sul, agora a Fundação Domingos Temporão, e outros, a Fundação Serra Henriques mais tarde, que a própria Câmara tomou a liberdade de pôr no nosso radar para que começássemos a fazer e a construir projeto em conjunto. E então, daí surge uma primeira configuração deste nosso Innovation District, com as dificuldades que depois já veremos adiante por causa deste crescimento. Começou com uma área de 100 hectares, que na verdade era o somatório das áreas destes primeiros parceiros institucionais, universidades, Santa Casa e alguns proprietários privados. Foi feito um primeiro momento, isto nos anos de 2019, 2020, estudos prévios importantes de mercado, de necessidade, de viabilidade, de tudo ali naquele contexto, porque era a ambição também em simultâneo, para além desta rentabilização de ativos que eu mencionei, que o campus da FCT continuasse a crescer, a EGAS Muniz tem também ambições académicas, já vamos detalhá-las mais adiante, porque depois são elas que se expressam no território propriamente dito. E mais tarde, e está ali um acento a mais, fomos crescendo e também por iniciativa da Câmara, e o processo acaba por ter agora 420 hectares de expansão. Atenção, são 420 hectares que nós de nenhuma forma controlamos ou queremos controlar integralmente. É um exercício de desenvolvimento territorial que tem 420 hectares com um horizonte temporal que é desde hoje. Temos obras no contexto do Innovation a correr hoje e que se prolonga até para lá de 15 anos, porque é uma área tremendamente grande. Já vamos aos detalhes. Portanto, esta é a história de origem, como é que surge o Innovation District e porque é que ele surge de uma iniciativa da Universidade Nova, a que muito rapidamente os outros parceiros territoriais aderiram, na certeza de que qualquer projeto, qualquer processo, qualquer operação com esta escala, numa área onde há duas universidades, se vai ancorar, obviamente, nas funções e no crescimento e naquilo que elas aportam imediatamente ao território. Nota prévia, a nova FCT é o maior empregador do Conselho de Almada e é um dos que aporta mais riqueza para o território, e a outra universidade, a EGAS Muniz, da mesma forma. Portanto, uma nota prévia acerca do porquê este ímpeto, e sendo aqui bastante cândido e perdoar-me o tom ligeiro, a função académica é cara. As universidades hoje em dia têm que correr atrás da rentabilização dos seus ativos. Perdoar-me também se eu disser aqui algum número que neste momento possa estar ligeiramente ao lado, mas já não há muito tempo. As universidades públicas apenas recebendo do Orçamento de Estado uma parte, uma porcentagem, 60% das suas despesas correntes, têm que ir buscar o resto, seja na forma de propina, seja na forma de rentabilização dos seus ativos. A ciência, a tecnologia e a inovação são ainda mais caras, e o campus da FCT e a EGAS Muniz School of Health and Science estão muito dedicadas à ciência e à tecnologia, como tal, têm que correr atrás da sua rentabilidade, e isso parte também da ativação dos seus ativos imobiliários, seja para a função académica, seja para outros. Um campus de ciência e tecnologia, em especial, é incrivelmente oneroso, os equipamentos ficam obsoletos extraordinariamente depressa. Para as duas universidades, e de novo, perdoem-me aqui o foco neste drive académico, mas são âncoras grandes demais para as negligenciarmos e são absolutamente estruturantes para este projeto. O Student Experience é fundamental. Hoje em dia, como podem imaginar, a escolha, tanto dos alunos que estão já nas universidades, como aqueles que vão para as universidades, é determinante, é para isso determinante a forma como o campus e a infraestrutura e a experiência de aulas e a experiência administrativa, todo este conjunto bastante integrado, bastante holístico, os trata. A capacidade de os captar depende disso. Não é só os alunos, naturalmente, ainda por cima os alunos, como sabem agora, os cursos têm estes 2 ciclos, os alunos ao fim do primeiro ciclo, 3 anos, podem fazer um mestrado para outra se no primeiro ciclo, para além de outras considerações, se a experiência no primeiro ciclo não foi excepcional por causa das condições de campo, das condições para fazer ciência, todas essas não for agradável, há sempre a possibilidade de saltarem para fazer um mestrado noutra. Não é desejável, é até desejável que se captar outros alunos para que eles façam os 2 anos adicionais na instituição de referência. O talento é absolutamente crítico para todo este exercício. O talento entende-se em especial faculty e outros investigadores e outras pessoas na área académica que, para serem captados para as universidades, precisa de ser dadas condições. Um parênteses muito rápido, um ERC Grant, é um apoio do European Research Council. Normalmente o investigador vem com 3 milhões de euros
em bolsa para fazer investigação. É óbvio que temos que criar condições para que a FCT e a EGAS sejam sequer apelativas neste contexto, têm que ser criadas condições de investigação e laboratoriais e de habitação e de contexto para que ele queira vir para este campus e não para outro, porque a concorrência internacional no contexto das universidades é extraordinário. Nós já demonstramos com a nova SPE que é possível competir com quanto consigamos carregar nos botões certos, e a experiência do aluno e a capacidade de captar talento, faculty, não foi de todo indiferente a esta subida nos rankings e a esta estabilização. Portanto, há condições para emularmos, na medida do possível, ali na FCT este exercício. O número de alunos portugueses está em quebra. A partir de 2027, muito provavelmente haverá menos alunos a sair do secundário do que vagas públicas disponíveis. Isto é, se eles se distribuíssem de forma uniforme, homogénea, provavelmente sobrariam algumas vagas. É óbvio que eles se concentram, mas é uma nota suficientemente assustadora que já este ano, por causa das dificuldades de acesso ao ensino superior, administrativas, causou alguma trepidação e algum frisson. E as empresas que se ligam às universidades e que são também aqui uma fonte de financiamento, procuram fundamentalmente alunos e recursos, portanto ali os RACs e Labs, os recursos altamente qualificados e laboratórios. Tudo isto tem um custo que obriga as universidades e que obrigou estas duas em particular e a nova no primeiro momento a tomar a iniciativa de olhar para o território e ver o que é que se podia fazer com ele, não só no sentido de rentabilizar, mas também no sentido de conseguir fazer a expansão, a modernização e a atualização do seu campus. Este será o seu driver inicial, os nossos parceiros institucionais e privados têm os seus, mas sabendo que convergem e que beneficiam desta dinâmica que é muito rara. Não há muitas localizações, costumo dizer isto à Presidente da Junta de Freguesia, que é extraordinária, que é só ela e talvez ali Alvalade é que tem esta concentração, e algumas no Porto têm este nível de concentração de universidades, com este número de alunos, uma comunidade académica de 15 mil pessoas. Portanto, rentabilizar e criar impacto custa dinheiro, a comunidade académica, para que tenham uma ordem de grandeza sobre este motor do Innovation District. Qualquer coisa como 15 mil pessoas, distribuídas entre a nova FCT, como podem observar no ecrã, 8.500 alunos, 720 investigadores, faculty, laboratórios, 3.600 alunos do lado da EGAS, no conjunto, neste momento, perto de 15 mil pessoas. Estimamos, no futuro, se tudo correr bem, com a expansão académica, a EGAS Muniz vai construir um novo hospital dentário universitário, a FCT vai continuar a expandir o campus. Estimamos que possa juntar, nos próximos 7 a 10 anos, mais 5 mil pessoas, com a expansão da área da ciência e empresas, porque há uma zona de acolhimento empresarial no conjunto aqui do nosso Innovation District, perto talvez mais 10, talvez mais 15 mil pessoas, só aqui entre o campus da Nova e da EGAS, não é demasiado, é compaginável, o espaço está lá, é um belo começo ter espaço. Contexto geográfico. Almada, freguesia de Trafaria e Caparica, do outro lado do rio, fica de frente para o museu, fica de frente para os Jerónimos, 420 hectares. O conceito, o projeto, não é um instrumento, já veremos isso adiante, são associados à Universidade Nova, a EGAS Muniz School of Health and Science, porque subjaz a esta iniciativa, neste momento, uma associação de proprietários. Santa Casa da Misericórdia de Almada, a Fundação Domingos Temporão, antes Construções Norte-Sul também, a Fundação Serra Henriques e um conjunto de privados que nós acarinhamos e com os quais trabalhamos em conjunto. Não os vou detalhar aqui também em demasia, eles têm também os seus próprios esforços de promoção, mas são os melhores parceiros que nós poderíamos ambicionar. Temos como parceiros não associados o município de Almada, que é absolutamente instrumental em tudo isto e tem sido sempre absolutamente inexcedível. Vamos não esquecer que o Almada Innovation District corresponde a qualquer coisa como 6% da área do concelho, do território concelhio, um bocadinho como o aeroporto de Lisboa aqui para o município de Lisboa. Depois temos como parceiros de outros públicos com os quais nos alinhamos permanentemente e proprietários não associados. Não há aqui nenhum esforço de vinculação dos outros proprietários, porque há aqui proprietários grandes, pequenos, de todas as dimensões. Estes que aqui estão lideram e os outros, mesmo que não queiram ou não possam, porque não têm dimensão para estar associados, não têm dinheiro para pagar a cota, não têm esse nível de sofisticação, isso para nós não é um problema. Estamos aqui simplesmente para estarem sempre connosco e fazerem o seu respectivo caminho, se é que querem fazer esse caminho connosco. Este é um Innovation District, em rigor, uma cidade universitária, em que, na verdade, há pequenos proprietários tão microscópicos quanto possível, que a única coisa que quererão é continuar a viver ali, que haja uma melhoria da qualidade de vida, que haja uma melhoria das infraestruturas. São nossos. Nós
estamos com eles e ajudamos e carregamos. Então, é o mínimo que estes parceiros institucionais podem fazer. Portanto, não são associados, mas qualquer um deles que se dirija até nós e que até peça alguma ajuda, ou na interação com o município, ou em algum âmbito para o qual eles não tenham sofisticação, nós fazemos esse esforço. É por isso que eu vos dizia que isto é uma associação de direito privado. Foi a nossa primeira iniciativa, a nossa forma de coalescermos de forma estruturada, orgânica e com um substrato legal que nos permite escalar no futuro, que nos permite fazer uma coordenação entre os associados, e esta coordenação expressa-se na relação com os municípios e entre nós próprios, para fazer a representação institucional, torna-se muito mais fácil todo, e sem prejuízo do peso institucional de uma Nova, ou da Santa Casa, ou das fundações, ou da EGS, mas há aqui um peso diferenciado, se estivermos a falar destes 420 hectares, fazemos-lo, criamos os nossos conteúdos próprios, estudos de infraestruturas, estudos económico-financeiros. Não só temos recursos próprios que podemos alocar a essas funções, designadamente no contexto das universidades, mas também mobilizamos e contratamos para dar suporte às decisões que tenham a ver com a região alargada, na verdade. Fazemos o alinhamento com os parceiros locais, há muitos outros, os transportes, tudo o que possam imaginar que se atravessa ali na zona do Innovation, alinhamento com terceiros relevantes, outros parceiros de investimento. Captação de investimento é algo que, para além dos esforços individuais de cada uma destas entidades e dos privados, o Innovation consegue fazer com mais facilidade, chamando a atenção de parceiros de investimento para o contexto de 420 hectares e depois este investimento tomando o caminho que prefira. Esta estrutura permite-nos, neste momento, sermos escaláveis para funções mais complexas no futuro, vamos admitir, por exemplo, aceitar competências em matéria de ordenamento do território ou outras, e permite-nos evoluir até para outras configurações. Neste momento somos uma associação. Se no futuro houvesse vantagem ou utilidade ou abertura ou necessidade de evoluirmos para outra configuração até jurídica, conseguiríamos fazer a partir desta alavanca, desta associação, que neste momento representa os interesses do território dos associados, mas que vai já fazendo algo mais para além disso, prontos a, se for necessário, dar o salto. Em que medida é que este salto pode ser feito ou ser necessário? Dou já um exemplo, caso isso fosse uma pergunta. Infraestruturas comuns. Esta é uma área de 420 hectares, eu disse que está muito bem infraestruturada do ponto de vista da mobilidade e dos transportes, mas este crescimento, até o crescimento dentro do campus, o campus, efetivamente, dentro de 35 hectares, efetivamente só tem 17 ocupados, portanto, mesmo a expansão dentro do campus, importa algum tipo de infraestrutura específica de campos, privativa, mas também, por causa de tudo isto, as infraestruturas comuns precisam de ser robustecidas, seja na forma da rede viária, seja certamente em todas as outras. Dito isto, antecipando para uma área tão grande algum peso de infraestruturas comuns, estamos disponíveis, temos interesse em sermos nós, em trabalhar com o município, no sentido de saber como é que podemos ser nós a antecipar estas infraestruturas. Há muitos veículos e muitos instrumentos jurídicos e financeiros que podemos modelar com o município, mas é uma das formas pelas quais nós antecipamos que no futuro nos possamos ter que reorganizar ou robustecer. Já no imediato e no futuro também, partilha de recursos e funções. Algo que estamos já a trabalhar neste momento é fazer, e eu já vos mostrarei em mapa, fazer coalescer o campus da FCT com os campi da Egas Muniz, com a nossa incubadora comum, que é o Madden Park, e relativamente aos quais há um contínuo geográfico, para que com o tempo venhamos a fazer ou juntar funções para que no futuro seja um campus único e consigamos então também partilhar recursos e seja, vamos imaginar, segurança, seja mobilidade dentro do campus. Há aqui um conjunto de valências e também de utilidade no cruzamento das comunidades académicas que se tornam especialmente interessantes e que nos levam então a este exercício de partilha de recursos e funções. O que é? Este slide é muito simples, é uma parceria para o desenvolvimento para já, é uma plataforma de colaboração, certo? É uma grande concentração de recursos na forma destas duas universidades e todo o potencial e capacidade edificativa que possa vir a haver neste território. É uma cidade universitária de facto. Nós começámos pela designação Innovation District, quando isto tinha 100 hectares, mas não há nenhum Innovation District que venha já com pré-existências desta ordem, como Porto Brandão, Monte da Caparica. Portanto, em rigor, é uma cidade universitária. Só dentro dos 420 hectares temos 3 paragens de metro de superfície. Acho que, enquanto ilustração, dá uma ideia da dimensão e do número de pessoas que ali se mexem. Portanto, em rigor, mais que o Innovation District, é uma cidade universitária de facto.
numa localização absolutamente extraordinária, no coração da área metropolitana e Península de Setúbal. Vamos recordar que está em vista, para breve, a aprovação do programa operacional ou a entrada em funcionamento do novo programa regional, o programa operacional da Península de Setúbal, que poderá, aqui para esta zona toda, para os municípios que atualmente estão, a parte sul dos municípios da área metropolitana de Lisboa, do Lisboa 2030 neste caso, poderem, como já sucede com outras áreas da CCDR-LVT, terem um programa operacional diferente, sendo de antecipar um envelope financeiro diferente, políticas de integração diferentes e taxas de comparticipação diferentes. E isto, ter uma universidade já nesta localização, evita o esforço que as universidades aqui da área metropolitana de Lisboa têm que fazer à procura de territórios onde as comparticipações sejam mais interessantes. E, para além do mais, o Innovation está integrado no conjunto do Arco Ribeirinho Sul, naquilo que agora é o Parque Cidades do Tejo, e que se viermos a sul do Parque Industrial do Barreiro e a seguir o Parque Industrial do Seixal e depois a Lisnave, antes da travessia do túnel Trafarial-Gés, fica o Innovation District que ajuda a cozer esta sequência territorial, portanto, até deste ponto de vista, tem uma integração privilegiada. Está muito bem infraestruturada em matéria de transportes e mobilidade, um metro de superfície não é algo que abunde e serve diretamente a porta das duas universidades, é absolutamente diferenciado. Está a um tirinho, sim, está a trânsito, eu aqui da minha janela estou a ver o eixo norte-sul, consigo ver que está difícil ir para a margem sul a esta hora, confesso, mas em condições normais do Innovation District conseguimos estar no aeroporto de Lisboa em 20, 30 minutos, no máximo, se não forem muito aceleradores. Como está à beira da A33, é possível vir a chegar ao que eu chamei aqui, carinhosamente, o aeroporto da margem sul, para valorizar aquele lado, em 30, 40 minutos. O metro de superfície dá serviço direto a estes 420 hectares, 3 estações à porta. A estação de comboios da Fertagos, que permite passar para Lisboa, está a 5 minutos no máximo. O ferry da Transtejo em Cacilhas chega-se a ele em 15 minutos através do metro de superfície. Trafaria é ao fundo da rua, são 5 minutos para chegar lá. A A2, que leva para sul, está na extrema do Innovation District, está a 33, serve diretamente o Innovation. O IC20, a via rápida para a Costa da Caparica, atravessa o Innovation ao meio e a ligação para o ponto 25 de Abril está a pouco mais de 3 minutos. O que é que isto faz? Antes de passar aqui para os desenhos, para que eu defenda esta proximidade e esta centralidade que é absolutamente estruturante e estratégica. Este é um exercício de planeamento, programação e alinhamento. Como eu disse, estas entidades não controlam nem são proprietárias dos 420 hectares do Innovation. Este é um exercício a muitas mãos, é um mosaico que se vai desenvolvendo a vários ritmos e velocidades. Não é um exercício único de programação one shot, seria muito difícil de fazê-lo dessa forma. Como tal, o grande objetivo é planear onde temos condições para fazer um planeamento fino, juntamente com as entidades competentes, mas sobre os quais temos um controle maior, programar onde o município consiga dispor os seus instrumentos de gestão territorial e orientar, não só em matéria de infraestruturas, mas induzir determinado tipo de usos que são complementares à função que antecipamos para esta centralidade que é o Innovation, para esta cidade universitária, e alinhamento. E o alinhamento é uma coisa que facilita muito a vida à programação. É normal, e quase não temos de esforçar, na verdade, é normal que num conjunto territorial onde já existem duas universidades, para além das outras valências, surjam funções económicas que complementam as das universidades. Exemplo, nós, embora ainda tenhamos uma lacuna significativa de residências de estudantes nesta geografia, não precisamos fazer um esforço muito grande para que os privados se auto-organizem e que procurem construir residências de estudantes nesta geografia. Portanto, nem precisamos ser nós a construí-las, embora o estejamos a fazer, designadamente no campus da FCT neste momento e a EGAS Muniz também, mas por motivos de outra ordem, mas fica facilitada a indução de usos económicos que são aceleradores da função académica, sejam comerciais, sejam outros, apenas pela proximidade aos dois campos universitários. Portanto, resolvemos chamar a isto um exercício de planeamento, programação e alinhamento, sendo que o alinhamento é algo que acontece de forma muito natural e que nós conseguimos induzir pela natureza da presença das universidades. Acreditamos também que, através desta associação, há aqui uma especialização pela vocação e natureza. As universidades não querem entrar em exercícios de desenvolvimento para os quais não estão vocacionadas. Construir habitação, construir serviços, a coisa boa
Uma das virtudes deste território e desta dimensão toda é que há variedade de usos, há dimensão para que os privados possam desenvolver a atividade que lhes é mais própria e permitir que assim aconteça. Logo, é esta parte da especialização pela vocação, temos esta facilidade de permitir que cada um desenvolva aquilo para que está mais vocacionado, contando com os parceiros privados, que, como eu costumo dizer a brincar, e na ótica da universidade, queremos que fiquem muito ricos com esta proximidade à universidade. Eu depois, do outro lado, vou insistir com eles para que me patrocinem umas salas e uns auditórios. Está tudo ótimo. Há uma âncora académica inegável, como eu já sublinhei, de educação, ciência e tecnologia são ímpares e, aliás, há uma competição grande entre os municípios para nos conseguir levar para determinados territórios na certeza do valor que nós criamos onde quer que nos instalemos, seja pela população que mobilizamos, seja pela outra capacidade de atratividade que trazemos para os polos onde nos encontramos. Há muita capacidade instalada, mas há muito potencial de crescimento. De novo, o campus da FCT tem toda a dimensão para crescer no futuro. A EGAS continuará a crescer, mais alunos, com eles as empresas. Existe uma incubadora que tem, neste momento, 12 mil metros quadrados para construir, para crescer a curto prazo, que é o Madden Park, que já existe desde os anos 90 e que é participada pela Nova, pela EGAS e pela Câmara Municipal de Almada. Portanto, mais um ângulo, mais um facilitador de crescimento, mesmo no centro do Innovation. Temos uma colaboração transversal com o município. Eu já mencionei lá atrás esta colaboração no concreto do Innovation District, mas nós colaboramos com o município em muitas áreas práticas operacionais com muita frequência. Vamos a candidaturas europeias em conjunto, tudo. Esperamos, também com este exercício, e porque temos espaço para criar área de acolhimento empresarial e porque a Almada está muito carente de office space, temos condições para criar essa valência em Almada, para evitar também esta mobilidade pendular com Lisboa. Nós, em particular, as universidades, estamos em condições de ser até um bocadinho, exigir aqui alguma curadoria naquilo que queremos para o nosso office space e querer que esse espaço que temos disponível seja ocupado por empresas ou usos que estejam mais alinhados com aquilo que fazemos nos nossos campos e, com isso, agarrar mais pessoas do lado da Almada, até porque a habitação continua a ser e continua a ter uma demanda enorme do lado da Almada e esperamos também no conjunto do Innovation, para além daquelas que são as obrigações impostas já atualmente e no futuro pelo próximo PDM em matéria de habitação, custos controlados no contexto da construção de outra habitação, como o município impõe, nós próprios permitirmos e termos condições para criar habitação. Para nós, universidades, a habitação é absolutamente uma carência extraordinária, a capacidade de instalar ou de haver disponibilidade até para o nosso faculty, para o nosso staff, num perímetro que não seja abusivamente longe do campus, é fundamental para os captar e para os ter. E, para o vosso conhecimento, e esta é a nossa opinião, nós estamos no território todos os dias, a Almada é absolutamente estruturante, fundamental no contexto da resolução do problema da habitação na área metropolitana de Lisboa. Não é à toa que dois dos maiores bairros ilegais aqui da área metropolitana de Lisboa são do país. Um deles já está consolidado, outro continua a crescer muito aceleradamente, são em Almada, porque Almada é de tal forma central e tão próxima de Lisboa e está tão próxima dos eixos viários que o bairro de Penajóia está a surgir a talvez menos 1000 metros lineares, talvez um bocadinho mais do Innovation District, porque está próximo do metro de superfície, está perto da estação do Pragal, que leva a Lisboa num instante. Almada tem uma posição de tal forma diferenciada e bondosa, que eu há bocadinho estava a elogiar, e que me serve como selling point para aquilo que é o Innovation District, mas que é também causador destes afloramentos de ocupação ilegal, porque também essas pessoas têm que ir trabalhar, também essas pessoas procuram a posição mais central possível que lhes satisfaça as necessidades diárias. Como tal, a criação de habitação e de soluções de habitação é algo que nós temos que resolver no contexto da universidade e até porque, de novo, a capacidade de acolher alunos, mesmo que seja fora do mercado tradicional de habitação, é fundamental. Neste momento, com a nossa ainda oferta deficitária, temos toda esta comunidade académica, temos estes quase 11 mil alunos a ocupar mercado de habitação na envolvente do campus e até à Costa da Caparica, até ao centro da Almada, na certeza que, havendo soluções de habitação para eles, o mercado poderia ficar aligerado para outro tipo de ocupação. O que é que isto não é? Ora bem, neste momento o Innovation District não é um Innovation District em sentido estrito. Outros Innovation Districts possam conhecer, e nós vimos muitos,
têm outro tipo, normalmente. Isto não há aqui um one size fits all, é o que é. Não há aqui nenhum exclusivo da designação Innovation District. Quando começou, tinha muito mais essa vocação porque estava muito mais atido àquilo que eram os campi das duas universidades e vizinhança. Entretanto, com este crescimento, tornou-se muito mais uma cidade universitária do que só o Innovation District. E ainda por cima, o Innovation em Innovation District, a palavra inovação é tramada porque há quem imagine que isto de repente é uma cidade dos Jetsons, como se a inovação e Innovation District se manifestassem em carros voadores e outro tipo de soluções que ainda por cima seriam caras e, portanto, antes de pormos os carros voadores temos que levantar dinheiro através de toda esta operação e temos que melhorar o campus. Portanto, não é uma cidade do futuro ainda, não é uma cidade, nem é uma localização onde a inovação se vê espontaneamente, embora a inovação esteja todos os dias a acontecer naquelas duas universidades. Como eu disse, o campus da FCT tem 350 laboratórios, tem quase 1000 projetos de investigação a correr em simultâneo, tem 720 investigadores, a inovação está lá. Temos que conseguir, como município, também trazer algum tipo de inovação para o espaço público, mas é um processo que demora o que tem que demorar. Não é também, do outro lado da moeda, não é? Uma operação unicamente imobiliária, mas também não o deixa de ser, até porque com esta história de origem que eu vos contei há pouco, começou com uma intenção muito clara e muito aberta, e acho que muito bondosa, de fazer a rentabilização dos ativos. Consequentemente, não é unicamente imobiliária, nós, em conjunto, temos vindo a desenvolver, com todos estes parceiros, uma lista de mais de 400 projetos, programas, eventos, grupos de investigação, todos os outros layers que excedem o que seja construção, estão a ser trabalhados entre os nossos parceiros. Também não é um consórcio de construção, por este mesmo motivo. Ao mesmo tempo, não é, e passando aqui para um tema um bocadinho mais urbanístico, não é um objeto urbanístico contido, totalmente contido ou autonomizável. É uma OPG, certo, mas depois é tão grande, é tão diferenciada, tem tantas camadas diferentes, que não consigo dizer de forma alguma que é um objeto único, é um somatório de objetos e de espaços que quereremos que no futuro sejam tão mais complementares quanto possível, mas não o conseguiríamos fazer através de um instrumento de gestão territorial único ou mais executável. É uma OPG, há de ter OPGs lá dentro, depois tem unidades de execução, que já estavam algumas delas pré-previstas, outras que vão ser melhor servidas entre os proprietários, mas não consigo dizer que em si, até porque não é esse o objetivo, não surge enquanto tal, todo este território há de se consolidar com os instrumentos pré-existentes e com os outros menores que venham a ser desenvolvidos para o efeito. Não é um desafio fácil, mas aí esperamos que o município também consiga connosco ir definindo quais é que são aqui os parâmetros mais inteligentes caso a caso. Como eu vos disse, o processo, e alguns de vós saberão diretamente, o processo de revisão do PDM está em curso. Também, por esse motivo, temos que aguardar algumas definições para territórios que neste momento não estão completamente definidos ou atuais em matérias de PDM. Exemplo muito prático, logo ao lado do campus de Egas Muniz, que veremos a seguir, existem 2, 3 terrenos acima de 60 mil hectares no conjunto, todos ainda, metros quadrados, todos ainda como industrial, que é uma função que eu neste momento naquela localização não lhes faz necessariamente falta. Portanto, como podem imaginar, um PDM de 92 tem aqui algumas disfunções que eram próprias ou que eram adequadas para aquela data e que agora já não funcionam, e apenas com essa revisão teremos uma caracterização e uma estabilização de uso e índices que nos permitirão levar a algum tipo de planeamento a uma conclusão mais definitiva. O mesmo vale para a rede viária estruturante, por exemplo. Esta não é, como eu disse há pouco, uma operação com direção central obrigatória, ponto. Cada uma das partes pode evoluir até mesmo dentro da associação ou fora dela, e ainda bem. Não é um território socioeconómico fácil, como eu vos disse. Porto Brandão tem as suas características, apesar de ser muito pequeno. A parte do Monte Caparica, que está mesmo dentro do perímetro do Innovation, é o Monte Caparica Velho, é mais consolidado, mas logo à volta temos os bairros municipais que têm alguma fragilidade. Não são, quero sublinhar, como outros noutras zonas da área metropolitana de Lisboa, estão bem agarrados, têm as suas, não deixam de ter, antecipando também aqui um tema, 4 escolas à volta, aqui as 4 escolas mais próximas do Innovation District são TAPEs, e ainda por cima, e que denota que são do país que têm menor taxa de aproveitamento e maior taxa de abandono escolar. Algo que as universidades também não podem permitir que exista
à sua porta. Portanto, são territórios com uma natureza socioeconómica que não é fácil, cresce aquele bairro ilegal que mencionei há pouco, e não é um território geográfico fácil também, porque rapidamente, e sendo um grande ponto diferenciador, está naquelas arribas viradas a norte ao rio, portanto tem ali algumas incidências, naturalmente, de terreno, de risco, todas as mais que o município tem que acomodar, e nós, o município, acomodaremos também. E também não é um projeto estritamente de iniciativa da direção municipal, é concertado, colaborativo, chamem-lhe o que quiserem, mas não há uma iniciativa nem um drive próprio do município, embora tenhamos todo o apoio do mundo. Localização. Fiz este zoom out para aqueles de vós que possam não ser daqui, que não são certamente, mas para que vejam como é que se enquadra e qual é a dimensão e a pegada. Não é nada de especial. Temos ali Lisboa do outro lado, e enquanto nos aproximamos, vemos que a extrema norte do Innovation, que é aquele perímetro amarelo que ali está, mantive os cor-de-rosa são só para a vossa referência em termos de proximidade, são não só o metro de superfície, a estação de comboios do Pragal, o Almada Fórum, que é uma grande superfície comercial que fica ali mesmo à beira, e o Hospital Garcia de Horta, que é o mega hospital distrital, que está para ali também a pouco mais de 1000 metros, o que também não é desimportante em termos de localização. A Poente, temos a Costa da Caparica, o que também não é nada desinteressante no que toca ao Student Experience, e posso confirmar que não é irrelevante de todo. Conforme nos aproximamos, conseguimos perceber melhor, de novo, o que é que isto representa para o conjunto do Conselho de Almada, e aqui de forma um bocadinho mais concreta, conseguem perceber aqui no quadrante mais abaixo o campus da FCT, depois já vos digo um bocadinho melhor, um bocadinho mais a norte o campus da Egas, mas acima de tudo também muito espaço ainda por desenvolver. Aliás, como eu dizia há pouco, apesar desta proximidade a infraestruturas e a grandes centralidades, não está ainda fundamentalmente e totalmente urbanizado, mas em rigor, e sem prejuízo do aumento de densidade e melhoria da rede viária interna que isso possa representar e de um aumento destas infraestruturas, destes 420 hectares, 40% são e serão sempre REN e outras considerações para efeitos de proteção ambiental e tudo mais. O que nós agradecemos muito, valoriza também aqui os ativos todos no seu conjunto, e nós criativamente, é de tal forma que até já decidimos constituir, não estou a brincar, uma cooperativa agrícola e florestal para lidarmos com as especificidades da detenção destes ativos. Nem todos os nossos proprietários, a começar pela própria universidade, sejamos francos, têm vocação para gerir espaços florestais ou espaços agrícolas, mas queremos fazer deles o melhor possível e transformá-los para que sejam produtivos, não é? Um terreno com esta classificação, mas que seja baldio ou que esteja, para mim, do ponto de vista urbanístico e da valorização dos ativos vizinhos, é completamente inútil e inconsequente, como tal, e beneficiando também de skills que temos aqui no nosso conjunto de associados, avançaremos para a constituição desse tipo de cooperativa, o que nos permite também aceder a outro tipo de financiamentos, esperamos nós, designadamente PEPAC, e fazer também função académica e investigação na área da reflorestação, renaturalização e outras. Ter duas universidades on board facilita também, às vezes, puxar este tipo de valências para dentro sem grandes dificuldades, antes pelo contrário. Vou aproveitar aqui para interromper só esta apresentação, por um instante, para ir ao Google Maps, que é ao Google Earth, que é algo, vou só suspender aqui por um bocadinho. Sandra, Ruth, quanto tempo é que eu já levo? Bastante. Já leva provavelmente mais de meia hora. Eu não quero aborrecer os nossos assistentes, que já é tarde, mas eu também já não demorarei muito mais, quero só aproveitar para que, através de... Eu gosto sempre aqui do Google Earth porque me permite aqui alguma agilidade para vos mostrar o que é que é, na verdade, aqui o nosso Innovation District em termos de pegada. Este perímetro interno branco é o do campus da FCT. O nosso objetivo é fazer expansão aqui a sul. Aqui está o campus da Egas Muniz. Estes são os 420 hectares que temos para desenvolver. Regresso então à apresentação para não vos tomar muito mais tempo desta ordem. Perguntas que tenham. Deixámos de o ouvir.
Está com som, mas não estamos a ouvi-lo. E agora, Bruto? Agora sim. Peço desculpa, foi só aqui um problemazinho do meu lado, peço desculpa, dizia eu que estão já incluídos, ou que estão já em carga, ou que estão já a ser executados, ou que estão em planeamento, sem prejuízo da necessidade de revisão do PDM, alguns deles não precisam dessa conformação, que estão já em curso, e depois, dispenso-me aqui de ir muito mais longe em termos de planeamento ao urbanismo, vocês depois farem as perguntas que queiram e que eu consiga ou possa responder. Perdemos outra vez o som. Agora sim, peço desculpa. Estamos cá outra vez? Sim. Peço desculpa, estou aqui com um mau contacto aqui com a minha tecnologia. Portanto, avançando, o que é que isto me representa? E deixem-me dizer-vos quais é que são dificuldades e quais é que são pré-existências que eu tenho aqui pela não existência de um PDM revisto. Para além dos outros temas que eu vos tinha mencionado, REN, 40%, perfeito. 4 escolas TAPE é um caminho que temos que fazer. Pré-existências como Porto Brandão e Monte Caparica é trabalhar com. Conceito ligado à inovação, como é que isto se manifesta neste caso? É um problema de branding meu, é um trabalho que temos que fazer. PDM de primeira geração não revisto, em que nos deixa aqui alguns usos encravados, algumas definições por consolidar. De facto, tem-nos trazido, e sem prejuízo da imensa colaboração do município, e de irmos fazermos colaboração, de fazer produção conjunta, temos ainda aqui algumas limitações para mercado. Como podem imaginar, há aqui alguns ainda parceiros privados que, enquanto não tiverem a certeza absoluta do que é que podem fazer, não vão planear, não vão vender, não vão promover, enquanto o PDM não estiver totalmente revisto naturalmente. E nós próprios, universidade, temos áreas de desenvolvimento que, em matéria de PDM, não são as mais propícias e, a menos que a revisão do PDM o venha a permitir, nós podemos avançar. Portanto, aqui, isso limita-nos também aqui o funding até para efeitos de equipamentos científicos, e traz aqui um desenvolvimento a várias velocidades. Dentro dos nossos 420 hectares, há alguns territórios em que o PDM em vigor permite, é compaginável com um bom desenvolvimento económico, e outros que não, mas depois temos aqui um efeito nefasto, e que acho muito interessante, mas que é negativo. Alguns dos nossos parceiros, alguns dos nossos vizinhos que têm já até projetos licenciados, não querem avançar enquanto não souberem que os demais vão avançar, outros demais que têm um PDM e precisam do PDM para avançar. Portanto, há grandes projetos que estão em condições de avançar, licenciados, concluídos, mas que seja por motivos de envolvente, seja por motivos de acessibilidade, seja por motivos de oferta mais integrada, estão a fazer um compasso de espera pelos outros que estão a aguardar pela revisão do PDM. Portanto, às vezes não é tanto sequer um desenvolvimento a várias velocidades, sem prejuízo das coisas que estão a avançar, às vezes temos alguns proprietários que estão a pôr uma mudança mais lenta para aguardar pelos demais que precisam do PDM. Isto aqui depois depende também naturalmente da natureza e das capacidades de acomodar tempo na sua programação, que não é comum a todos os proprietários. O que é um exclusivo desta operação? Haverá outros, mas eu quis sublinhar estes, que são muito importantes na nossa relação com terceiros. Atualmente em Portugal talvez não haja um goodwill tão grande como a das instituições de ensino superiores. Outras, a política, a justiça, certamente não o futebol, passam por alguns, não são tão considerados ou lançam suspeições. Enfim, há aqui um conjunto de vicissitudes que a academia, felizmente, ainda vai conseguindo superar e, portanto, nas interações, seja com investimento, seja com parceiros de ciência, seja com parceiros governativos, beneficiamos desta abertura e desta disponibilidade. Não é irrelevante. A Santa Casa temos um parceiro, temos 3 parceiros, 2 fundações e a Santa Casa, com capacidade de mobilizar a intervenção social, e a Santa Casa já fazê-lo de forma muito, muito ativa. Há aqui do ponto de vista agora mesmo mais da promoção, em que todos vós estão também envolvidos. Quando falamos de um projeto desta dimensão, ou quando procuramos investimento, saber que há 3 instituições, pelo menos, que não vão sair deste território, trazem um conforto muito, muito grande a investidores, a fundo, o que quer que seja. Porque 2 universidades desta dimensão e uma Santa Casa da Misericórdia está naquele território por muito tempo. Muitas vezes há projetos, há promoções
em que se suscita a dúvida a respeito da contraparte, estas contrapartes estão aqui para sempre e é fácil de as encontrar caso haja algum problema em termos de desenvolvimento. Isto não é nada desinteressante em matéria de levantamento de investimento e de procura de parceiros para o desenvolvimento com uma função mais imobiliária. Isto permite-nos também bastante agilidade, a associação permite-nos agilidade, esta ideia da criação da cooperativa agrícola e florestal advém desta agilidade que temos, que também advém da criação da associação. Há valências que apenas estão disponíveis à academia, designadamente, seja na função... José Ricos também. Criação de zonas livres tecnológicas é também uma que está ao nosso dispor, que é muito, muito interessante, que é a possibilidade de criar sandboxes regulatórias. Vou-vos dar um exemplo muito prático, para quem não esteja tão habituado ao tema da zona livre tecnológica. Neste momento, os veículos autónomos não podem andar na estrada, o Código da Estrada não o permite. Nós estamos a entreter a ideia e a planeá-la, até porque temos quem trabalhe nestas áreas dentro da FCT, a criação de uma zona livre tecnológica que o IMTT teria que autorizar, naturalmente, em que excepcionasse a aplicação do Código da Estrada nessa componente e em que, em condições controladas, vigiadas, observadas, com uma autoridade de gestão e com o objetivo de fazer ciência em conjunto, criávamos uma zona livre tecnológica que permitisse a circulação dentro dos campi e entre eles de veículos autónomos. Não é necessariamente só neste espaço privado, pode ser no espaço público, mas aí teríamos outras dificuldades que teríamos que ultrapassar com as autoridades. Outro tema, telecomunicações. Não poderia agora, a bem da ciência e da tecnologia, montar aqui uma antena de 10G, a título de comédia, porque provavelmente perturbaria as frequências de rádio e todas as outras. Num contexto controlado e nas condições certas, poderia ser emitida uma zona livre tecnológica para que tal acontecesse. A primeira zona livre tecnológica em Portugal foi aprovada à Marinha Portuguesa ao largo de Setúbal-Sesimbra, para que a Marinha Portuguesa faça testes com drones subaquáticos. Não é uma atividade ilegal, mas é uma atividade que, em condições normais, teriam que estar sempre a pedir à Capitania e ao Porto de Setúbal e Sesimbra. Com essa zona livre tecnológica, há ali um sandbox regulatório onde eles livremente podem fazer essa utilização e, como tal, fazer ciência e tecnologia. Nós, no nosso contexto, neste contexto dos campi mais o campus da Santa Casa, a cidade social, conseguimos aportar este tipo de valor. Isto é um exclusivo que só se consegue mobilizar tendo academia, porque requer a parte da ciência e da evolução tecnológica. A sandbox regulatória não é apenas a bem do exercício exploratório, é para a criação de soluções tecnológicas que advêm dessa função. Nós conseguimos tirar o melhor partido disto e é muito, muito transversal. Eu dei apenas aqui alguns exemplos muito tecnológicos e muito agarrados à componente até da mobilidade, mas não necessariamente podemos levar para a alimentação, podemos levar para um número grande de funções que apenas existem aqui. E também o Programa Operacional da Península de Setúbal, que nos permitirá, não muito tempo daqui, captar empresas que possam estar mais interessadas às taxas de financiamento, ainda por cima aquelas que são obtidas, e às linhas de desenvolvimento e de coesão que são permitidas neste território. Para terminar, reta da meta, aqui à esquerda, conseguem ver, eu consigo ver melhor que vós, estou aqui com um ecrã gigante à minha frente, portanto, sintam-se à vontade para... mas eu vou fazer zooms. Estes são os projetos que já estão definidos, identificados, em carga ou execução para o conjunto destes 420 hectares. Daqui podem ver já também, pela cor verde ligeira, a grande presença de zonas florestais protegidas, corredor ecológico municipal, tudo isso, o que apreciamos muito e agradecemos. A cinzento estão as existências edificadas neste momento, e depois a bordeaux, a castanhado, como queiram chamar, estão os edifícios que estão já sinalizados junto do município para que, havendo condições urbanísticas para avançar, e nestes casos concretos há, até porque alguns deles são pré-existências urbanísticas ainda não desenvolvidas, e noutros, designadamente os académicos, estão em áreas onde esta promoção pode ser feita. Estamos aqui no conjunto do campus da FCT e, como podem ver, há aqui um grande esforço de expansão a sul. Temos o Business Park, que é uma zona para acolhimento de empresas cuja procura que temos hoje é enorme por empresas que querem estar dentro do campus da universidade, seja para beneficiar dos laboratórios, seja para beneficiar dos investigadores, seja para beneficiar da coisa que vai começando a rarear, que é talento, os alunos. Eu tenho ideia que as empresas em breve começarão a assinar contratos no dia da recepção ao calor. Eles utilizam o eufemismo do early talent e eu compreendo e fico muito satisfeito que eles o consigam agarrar. Aliás, aqui uma parte, os nossos alunos de industrial e mecânica, no terceiro ano estão quase todos em vias de ir para a Alemanha e contratados por empresas internacionais.
Espero muito que a capacidade de trazer empresas para dentro do campus consiga fazê-los reter também e mantê-los aqui connosco. É o preço do sucesso, é este tipo de saída e este tipo de procura. Neste quadrante do campus temos em vista a construção de 17 mil metros quadrados, muitos milhões de euros, de edifício de laboratórios, para organizarmos estes 350 laboratórios, porque é a nossa principal área de interface com as empresas e é isto que torna um campus de ciência e tecnologia apetecível. Aqui é o TechSphere, aqui no número 4, é algo que tem algum financiamento CCDR-LVT, ainda bem, há uma zona de interface com as empresas. Temos previsto dentro do campus da FCT a possibilidade de lançar aqui um concurso para um hospital privado. Os campos universitários sofrem muito da sazonalidade, como podem imaginar. Agosto está parado, épocas de exames tem pouca gente. Isso afeta a capacidade, por exemplo, de ter um bom retalho dentro do campus, ter boas ofertas de alimentação. Há 2 ou 3 funções, há 2 ou 3 usos que, acoplados a um campus, como acontece no Porto, ao pé do Hospital de São João, e perdoam-me se eu estiver a dizer mal, mas é uma das minhas referências, permite quebrar aqui um bocadinho da sazonalidade. Se eu conseguisse ainda pôr aqui uma loja de cidadão, quebrava a sazonalidade de todo e depois, quando montasse numa área de retalho dentro do campus, já tinha aqui algo mais tranquilo durante os 12 meses. Do ponto de vista urbanístico, esta zona é especialmente interessante porque é uma zona de interface e de permeabilidade com o exterior e que é diretamente servido pelo metro de superfície, o que, do ponto de vista das acessibilidades, é ótimo. A nossa designação para esta área era o nosso projeto Membrana, que era um primeiro momento em que, ainda sem fazermos cair os muros do campus, já haveria aqui algum movimento muito mais livre e muito mais suave entre o interior e o exterior. Esta parte hospitalar prevê também a construção de uma unidade sénior. Ao mesmo tempo, isto são exercícios que não são irrelevantes para nós do ponto de vista do levantamento de financiamento, pocket money, não é? Como chama também aqui o nosso subdiretor, que tem a responsabilidade de todo este campus, manter, aumentar, atualizar este campus, precisa destes exercícios de relacionamento com o exterior. Como fizemos inicialmente, o primeiro exercício que tivemos de abertura deste campus foi a construção de um Lidl. Foi o primeiro e talvez o único Lidl num campus universitário que nos trouxe também logo aqui alguma facilidade de fazer outro tipo de intervenções. Temos já estas 7 e 8, são duas residências de estudantes que estamos a construir neste momento dentro do campus. A ideia é construir aqui de seguida um ginásio, uma academia para um privado, naturalmente, uma concessão que depois também ajuda a agarrar a parte empresarial, porque já não teremos a questão das empresas perguntar onde é que eu vou pôr, ou que facilities, ou que amenidades tenho à volta aqui das empresas, para além dos alunos, para além da universidade. O que é que eu tenho aqui à volta? Temos o ginásio, vamos aumentar o nosso auditório e transformá-lo num centro de eventos. O Student Service Center é a ampliação da nossa associação de estudantes para que seja mais alinhada com aquilo que vemos em Inglaterra e nos Estados Unidos, one-stop shop para tudo aquilo que é necessário para uma comunidade académica de 8.500 pessoas. E esta quebra da sazonalidade permite-nos, e devemos ter, para agarrar também a outras funções dentro disto, que nós queremos que seja um parque de ciência e tecnologia, por acaso tem um campus lá dentro, uma área de food and beverage e a parte desportiva ali no centro, no Ponto 13. Saindo do campus da FCT, esta é a nossa área de expansão a norte, ali na zona 16 é uma área florestal protegida absolutamente extraordinária, com umas vistas magníficas, onde nós projetaremos também alguma função académica e de investigação ligeira. Passando para o nosso parceiro, a Egas Muniz School of Health and Science, está a construir uma nova residência de estudantes, acabou de construir e está a expandir o Hospital Veterinário Universitário, é já talvez o maior do país, mas ainda mais importante, vai construir, já mais próximo do campus da FCT, encostado à nossa incubadora comum, um campus e hospital dentário universitário. A Egas Muniz já neste momento tem a maior clínica dentária do país dentro do campus. Estão para cima 106, 112 cadeiras de dentista, parece o maior campo de tortura do mundo. É algo que funciona extraordinariamente bem, dão para cima de 90 mil consultas por ano, têm projetos sociais, como eu costumo dizer, não há uma única cara na trafaria, é um projeto social para a trafaria, tanto na área da saúde mental como na área da medicina dentária. A Santa Casa Misericórdia de Almada, mesmo ao lado do campus e da residência já existente da FCT, vai criar a sua cidade social, onde vai não só expandir o lar que lá existe, mas concentrar toda a sua função administrativa, distribuição, feitura de refeições, etc., que servem também muito bem para servir, e é aqui também uma das
uma das manifestações desta concertação e alinhamento entre parceiros. São ótimas para dar apoio às nossas próprias residências e às nossas próprias cantinas. Saltando aqui a alguns, temos aqui no 24 a perspectiva de construir um business hotel, que é algo que faz sentido na proximidade destas universidades para alojar transitoriamente, seja para eventos, seja para qualquer que for, um público muito específico de universidade. Esta é a nossa incubadora comum, onde temos 12 mil metros quadrados para construir só de inovação, qualquer coisa tipo Station F em Paris ou no Inesa no Porto. Estamos a trabalhar nisso. Mais um projeto de residência de estudantes, aqui housing, office spaces e retalho no lado norte do campus, porque uma cidade universitária precisa de um bocadinho de tudo, ponto final. Nem vale a pena perguntar o que é que uma cidade universitária precisa. Em princípio, precisa de um bocado de tudo, e esta em particular. De tal forma que o município também prevê e vê com bons olhos a criação de business and retail parks. Como eu dizia há pouco, eu gostava que dentro do campus, da FCT, houvesse as empresas e da EGAS, houvesse as empresas que são mais vocacionadas para as áreas alinhadas pela função académica, ciência, tecnologia, saúde, e que fora, com os meus parceiros, houvesse o resto do office space que pudesse ser ocupado e satisfazer a procura. Depois, ali a norte, mais junto ao rio, temos, tanto com o 34 e com o 35, dois bons projetos. O 34 era um antigo lazareto, que está com um parceiro privado e que vai ser reabilitado em conformidade, e em 35 eram os antigos silos da Galp, eram depósitos de combustível. Este projeto vai aportar uma valorização ambiental extraordinária daquela localização, não é de excluir que haja presença de hidrocarbonetos, estou a especular neste caso concreto, mas é de admitir, perante tantos anos de atividade petrolífera naquele local, é um projeto para além da ótima localização e da complementaridade às universidades e de valorização de Porto Brandão. Tem também esta componente ambiental, que é a primeira que certamente irá satisfazer. E sem mais delongas e sem me querer alongar muito mais, fiz, creio eu, aqui um overview do que é o Almada Innovation District. Fico ao vosso dispor e fico já bastante satisfeito por ter conseguido deixar mais umas quantas pessoas ao corrente do que é que isto faz. Já é um belo começo e já é meio caminho andado. Muito obrigada. Temos um PDM por rever e pronto, estamos a meio do caminho, talvez nem isso, mas já lá vamos. Eu agradeço, pronto, temos aqui cerca de 20 minutos para o debate, vamos ser organizados. Eu peço a quem quiser colocar questões que levante a mão, já tenho aqui uma inscrição, e também que possa colocar no chat. Eu própria também já tenho aqui uma série de questões para colocar ao Bruno, mas para não ser a primeira, se calhar passava a palavra então ao Rui Mendes. Agradeço que seja sucinto, temos mesmo muito pouco tempo. Obrigada. Estão-me a ouvir? Sim. Boa tarde a todos e obrigado por esta sessão. O meu interesse é um interesse duplo, quanto ex-aluno do curso de Engenharia Industrial da FCT e enquanto aluno do mestrado de História Moderna da Nova, da FCSH, e enquanto residente há 50 anos no Monte de Caparica. Peço que corrijam essa designação, porque essa é uma questão que normalmente dá origem a confusões. As questões que eu queria levantar aqui eram basicamente duas questões, uma de natureza urbanística e outra de natureza patrimonial. A questão da natureza urbanística tem a ver com o modelo do plano urbanístico que está subjacente ao Almada Innovation District. Se há um plano urbanístico de expansão ou de preenchimento de vazios. Essa é uma questão que eu acho que é pertinente, porque, segundo eu percebi nesta apresentação, no essencial, mantêm-se as áreas de reserva que já existiam anteriormente e que estavam definidas no Plano Diretor Municipal, nomeadamente ao nível da RAN e da REN, o que é bastante importante. E a minha dúvida só é se o aparecimento deste plano não irá depois também induzir, quer dos atuais proprietários, quer nos interessados no território, alguma pressão sobre a autarquia, no sentido de aumentar a área urbana e urbanizável neste território, ocupando, por exemplo, todo o espaço que ficou em reserva e que felizmente foi abandonado do Plano Integrado da Almada, que estava previsto ir até à Trafaria, mas que felizmente ficou parado aqui no Monte Caparica e deixou de facto este espaço em reserva. A segunda questão que eu queria colocar, e tem a ver até com um dos projetos que é ali referido, como bem sabe, dentro do interior do Almada Innovation District existem vários imóveis que estão classificados e outros em vias de classificação. Falou-se num em particular, que é o Lazareto, que está na área de proteção do único monumento nacional no território, que é a Torre Velha.
Falou Uhum. também num business hotel que está num edifício que pertence à Nova, que é a Quinta da Torre, e que está integrada num modelo patrimonial que inclui a Capela de São Tomás de Aquino, que é também um espaço classificado, e a minha dúvida é se vão intervir demolindo o que lá está, porque o edifício não está classificado, mas tem um grande interesse do ponto de vista arqueológico, uma vez que é a sede da Quinta da Torre, um dos edifícios mais antigos que existe aqui no território. Se o projeto do Business Hotel é um projeto de arrasar o que lá está e fazer um edifício novo, ou se é um projeto de integrar as ruínas que lá estão. Essas são as duas Ah, dúvidas que eu tinha. obrigada, Rui Mendes. Eu, antes de devolver a palavra ao Bruno, se calhar juntava também aqui algumas questões do presidente da nossa associação, Alberto Miranda, Manuel Miranda, e depois, talvez a seguir a estas duas intervenções, passava a palavra ao Bruno, pode ser? Sim, Então, Bem, Manel. muito boa tarde a todos, muito boa tarde ao Dr. Bruno. Depois desta excelente e circunstanciada explanação deste projeto, pronto, efetivamente, as questões que eu ponho é que me parece-me que isto essencialmente, neste momento, está aqui configurada uma estratégia muito centrada, como é natural, na questão da valorização dos ativos destas diferentes instituições e, portanto, tentando integrar precisamente essas iniciativas num contexto territorial, no sentido de valorizar esse território e também por essa via as próprias iniciativas serem também elas próprias valorizadas. De qualquer modo, eu penso que há aqui circunstância, ou melhor, isto não pode deixar de ter um enquadramento de um ponto de vista de ordenamento urbanístico e ordenamento territorial, melhor dito, e depois também urbanístico. E portanto, aí é relevante, e como levantou a questão de com um PDM tão antiquado ou obsoleto, eu diria, como existe isso, cria efetivamente aqui algumas dificuldades que ainda por cima são assimétricas conforme os locais e os objetivos pretendidos, não é? E portanto, a questão que eu ponho, por outro lado, é no âmbito do ordenamento do território e do planeamento que a articulação destas iniciativas digamos, os seus objetivos próprios se pode fazer com, digamos, a inserção territorial, porque não estamos a trabalhar numa ilha, obviamente, não é? E nomeadamente com áreas urbanas limítrofes, com a dimensão como é Almada, desde logo a cidade de Almada e também a costa de Caparique, penso que estou a dizer correto, e que efetivamente, digamos, não podem ser desligadas digamos, isto também não vive aí de costas voltadas para essas áreas. Isto tudo para dizer que me parece que a questão do PDM sendo importante não é inultrapassável. A sensação que eu tenho é que, inclusive, a maturidade com que esta grande estratégia, digamos, já tem, era suficiente para poder pegar neste território e dar-lhe um ordenamento, eu diria fazer digamos, o PDM atual desta área. E propô-lo à Câmara. Obviamente que surge aqui a questão de como é que isto se cruza com o PDM que está em revisão obviamente até suponho, estou a falar de cor, mas provavelmente que a própria Comissão de Coordenação entenda que se deve dar prioridade, digamos, à revisão do PDM e isso não está em causa. Mas o que é certo é que as realidades avançam e, portanto, muitas vezes tenho também grandes prejuízos se estivermos todos à espera uns dos outros. E, nomeadamente, eu penso que há condições, por tudo o que expôs, de, com uma rapidez relativamente grande, se pegar nesta área e elaborar, do ponto de vista técnico, o equivalente a um plano de urbanização desta área. Muito macro, eu diria que era um plano de urbanização que, no fundo, teria o pouco mais, ou um pouco mais, está bem, mas basicamente o que o futuro PDM deveria apresentar para a zona, portanto, atualizando digamos, os destinos de uso, etc., tudo isso, mas no âmbito do qual, desde logo, até questões que eu penso que o engenheiro Rui Manuel Mesquita colocou,
como seja o atender a bens patrimoniais que têm que ser, que até coisas tão localizadas como essa, bens patrimoniais que têm que ser preservados, até à questão das articulações que isto se faz com as áreas urbanas envolventes, da mobilização, inclusive, também até dessas populações, no sentido de verem o que é que podem também elas beneficiar do projeto, para além da sua mera existência, e também para ter em conta que, efetivamente, e como deve ser, um projeto deste assenta numa diferenciação espacial que por vezes é muito forte, e nomeadamente temos ali áreas que apontou, penso que estão cerca de 40% da área total que é de RAN e de REN, e que, acho muito bem que elas sejam preservadas. Esse é um bem, uma mais-valia enorme para todo o projeto e para as áreas que estão, mas também isso implica que, de algum modo, nos benefícios totais do que uma iniciativa desta pode ter, os respectivos proprietários também devem ser envolvidos. O que é que eu quero dizer com isto? Tem que se pensar aqui, atendendo, obviamente, aos estatutos que tem nessas áreas, às restrições que tem, que são exteriores, digamos, à disciplina do uso posta pelo município, mas que também devem ser atendidos no sentido de uma preocupação global para que o benefício seja também ele repartido, digamos, entre todos os intervenientes. Até porque isto poderia ser talvez a melhor maneira de obstar às pressões, como o engenheiro Rui Mesquita aqui colocou imediatamente, às pressões que passariam a existir à medida que este projeto se for desenvolvendo, de todos os proprietários das áreas que não estão contidas no desenvolvimento urbanístico, digamos assim, para elas também virem a beneficiar disto. E, portanto, eu penso que haveria aqui uma situação que poderia ser explorada. Como sabem, os planos de organização e planos de pormenor podem ser feitos por contratualização. Isto é, não tem que o município mantém todas as prerrogativas, digamos, de definir os termos de referência, da sua acompanhamento, da sua aprovação, etc., tudo isso, mas onde a iniciativa e os custos também da sua elaboração cabem a uma entidade privada que faz um contrato de planeamento com o município e que poderia passar para de se afastar a questão, digamos, de que o PDM está em revisão e está quase pronto, ou aparentemente está quase pronto, passava por uma suspensão do PDM atual, a adoção de medidas preventivas para esta área de imediato, que podem vigorar por um prazo de 2 anos, prorrogável por mais um, provavelmente seria o suficiente para o PDM novo entrar em funções, e mais, com a maturidade do ponto de vista de estudos territoriais que o plano já tem, muito rapidamente, para além depois de entrar em vigência a suspensão do PDM atual, serem adotadas normas provisórias para esta área que no fundo tinham uma pré-regulação da área de acordo com o que se pretendia. E isto provavelmente podendo vigorar num período de até 3 anos, feito obviamente em grande articulação com o município, eu diria que este estudo e este plano, ou estas normas provisórias, acabariam por quase configurar, digamos, antecipar para este terreno o que o futuro PDM vai dizer, feito em articulação, no fundo, colocava-se aqui também aquilo que o futuro PDM vai colocar. E com isto introduzia-se, digamos, a dinâmica do planeamento, porque efetivamente o planeamento deve servir para isto e por uma questão que me parece que seria a preocupação, é que uma iniciativa desta dimensão territorial e de impacto que eu tenho, eu acho que é um bom princípio que ela seja enquadrada em termos de planeamento. Sim. Agora, obviamente temos que dar aí toda a imaginação e o saber técnico no sentido de fazer simultaneamente planeamento com os graus de flexibilidade que eles têm que ter para acolherem uma estratégia que obviamente, por definição, é também ela flexível, tem margens de flexibilidade. Era esta a sugestão que eu fazia. Obrigada. Vamos então deixar o nosso orador responder. Obrigada a ambos. E se me permitirem começar já pelo Sr. Presidente, só porque está aqui mais fresco no que expôs. De facto, o município é o dono do planeamento e estou muito tranquilo quanto à capacidade do município incorporar no PDM a estratégia para este território, dando reflexo, ou acomodando, ou na medida que seja possível também acomodando, ou não, ou contrariando aquela que é a nossa estratégia e a nossa expectativa. Temos expectativa que o PDM consiga acolhê-la. A nossa estratégia e os nossos drivers também são tão diferenciados e tão significativos no que toca ao arranque a partir da função académica, torna-se mais fácil perceber o que é que pode ser uma cidade universitária, transportá-lo para os instrumentos de planeamento e revê-lo em sede de PDM, mas quanto aos instrumentos e aos mecanismos que o Sr. Presidente sinalizou e bem,
são temas que estão em cima da mesa já há algum tempo com o município e que o município vai gerindo também em função do tempo, de outras considerações que são próprias do município, mas há a consciência de que poderíamos, para este território, se este território tivesse consolidado do ponto de vista do planeamento e sem prejuízo dos desachados em matéria de REN ou outras considerações que têm que ser aportadas, é verdade que nós já há algum tempo sinalizámos até a possibilidade rara de se fazer uma antecipação de PDM para esta componente, ou então soluções de antecipação e de suspensão. Estamos a gerir isso com o município, estamos a dar também aqui a amplitude ao município para ver como é que chega até... Temos a certeza que o município quer lidar com isto também o mais depressa possível. O Sr. Presidente identificou bem o tema da aprovação do PDM e da demora na aprovação do PDM não incide sobre este território em concreto. O território tem as zonas muito sensíveis e difíceis de consertar, designadamente a frente ribeirinha e a frente de praia, onde as zonas mais sensíveis e de consertação que depois a CCDR tem que assegurar têm sido mais difíceis. Espero que eu, depois com a gravação, vou fazer um cortezinho aqui da participação do Sr. Presidente neste comentário, que é para depois partilhar com o Diretor Municipal de Planeamento Urbano, Desenvolvimento Urbano e com a Sra. Presidente, mas notado. Quanto ao engenheiro Rui, o Cláudio, que está aqui ao meu lado e trabalha comigo, é aqui da Almada, é daí da Almada, e ele já tinha partilhado comigo aqui há tempos um escrito e um tema, e uma notícia até, sobre este tema do Costa da Caparica e Monte da Caparica. E o Cláudio escreveu aqui, foi aqui o engenheiro Rui Mendes, que é historiador, que escreveu aquele artigo que o Cláudio tinha partilhado comigo, que é um tema que é fácil cairmos no Monte da Caparica, porque dizemos Costa da Caparica, e não são exatamente a mesma coisa, um é Monte da Caparica e outro é Costa da Caparica, certo? Embora o Presidente da Junta da Costa normalmente defenda que é Costa de Caparica, eu perco-me aqui neste tema, mas acho que foi consolidado, mas diga, Rui. É um tema super interessante, mas consolidou, não consolidou. Sim, mas com a Costa da Caparica nós estamos bem. É só a questão que me preocupa principalmente é o local do plano, que é Monte de Caparica. Tem razão. Caparica Costa, como muita gente... Olha, não, e estamos tão atentos, que é como eu digo, agora virei-me aqui para o Cláudio, que está aqui atrás, e disse, Cláudio, onde é que está aquilo que tu partilhaste comigo recentemente? E ele escreveu-me só, foi o Rui Mendes, que é historiador. Eu disse, não, fim de conversa. Ele sabe, porque nós lemos aquilo e dissemos, vamos consolidar este entendimento. Eu aqui fui atrás, é um lápis de língua, porque eu próprio vivi muito tempo em Almada, e facilitamos, é o Monte da Caparica, cá vamos nós, porque é a Costa da Caparica, e depois temos esta discussão. O antigo Presidente da Junta da Costa costumava dizer, moral da história, nós, os estrangeiros, às vezes ficamos perdidos, eu incorri em falha, tive a dúvida, e o Rui é que faz a interpretação oficial e autêntica disto, porque aquilo que o histórico nós estávamos a ver, ele disse, olha, foi aqui o Rui. Eu, de todo modo, estou perdoado porque já elogiei o seu curso há bocadinho, que é um dos nossos melhores cursos e que, aliás, está, não só tem esta empregabilidade que eu lhe disse, mas, ao mesmo tempo, está agora, este outro exercício que eu lhe falei, da Universidade do Ar, em Tires, parte do mestrado da Aeroespacial do DIEM, que, entretanto, vai lá criar a licenciatura em Aeroespacial. Meus caros, desculpa estar a interromper. Estamos a transversar. Então, estamos a desviar-nos. Acho que todos aprendemos a referir-nos corretamente ao local. Rui, Quinta da Torre, podemos encontrar lá. Rui, Quinta da Torre. O hotel não é na parte da Quinta da Torre, é naquele triângulo atrás de quando viramos para a Junta de Freguesia, certo? São terrenos da Universidade. O triângulo não está ocupado. Exatamente. A Quinta, o edificado, que está em ruína muito avançada, mas para nós, o objetivo é fazer lá a nossa Academia de Inovação Social com a Santa Casa, assim haja também parceiros privados que façam o funding, porque é óbvio que, apesar de não estar classificada, tem um valor, nem que seja emotivo, ali para o território. Almada é também um concelho de valores emotivos, é o pórtico da Lisnave, há aqui muitas... É a casa do Bilhão Pato. Exatamente, não mexer. E então nós temos consciência disso e não vai ser a Universidade a primeira a fazer esse atropelo. Portanto, a parte do hotel, que é muito útil para nós, é naquela parte inicial de quando havia a 3771 abre. Portanto, desculpa, perdão aos demais, estamos a ir aqui a um detalhe mesmo de rua, mas o outro, apesar de ser uma ruína não classificada, nós temos consciência. Bem, vou começar pela Quinta de São Sebastião, a Torre de São Sebastião, Torre Velha, era a que fazia par, para aqueles que não sabem, com a Torre de Belém, do outro lado. Em tempos, o Estado português vendeu aquele lazareto e cortou o acesso à torre. Está previsto no projeto e no licenciamento de reabilitação devolver obrigatoriamente o acesso pedonal à Quinta da Torre. Nós próprios, Universidade, já propusemos, através da Azinhaga da Xanoca,
Certo. e dos terrenos da Universidade da Norte, darmos nós acesso à Torre de São Sebastião, o único monumento nacional do Concelho de Almada. REN e RAN e Corredor Ecológico Municipal. A REN que existe, os afloramentos de REN que estamos neste território, são muito difíceis de excluir no futuro, porque normalmente têm a ver mais com fenómenos de risco do que com valores ambientais a proteger. Claro. São as arribas, são as zonas de infiltração máxima, são muito, muito difíceis de excluir, até em sede de exclusão da REN bruta para a REN líquida, quanto mais para efeitos futuros. Não é necessariamente assim com a RAN, mas também faz parte da nossa estratégia e faz parte também da nossa... Do avanço, por exemplo, a FCT, a Universidade Nova, a FCT foi a primeira faculdade que teve o curso de Engenharia do Ambiente. A professora Júlia Seixas é o número 1 no país em sustentabilidade. É professora ali da FCT. Não queremos, nem pouco mais ou menos, facilitar nesta... E mais, os proprietários que neste momento detêm a maior parte desta REN e RAN são a Universidade, são a Santa Casa da Misericórdia, somos nós que ficamos com essa incumbência. Não lhe posso prometer nada porque o futuro, mas garantidamente temos muita expansão para fazer antes de termos que chegar a esses territórios, designadamente dentro do campus da FCT, que é onde está o grosso desta expansão, numa área que o Rui conhece bem e que, na verdade, pronto, é um descampado que vai por ali abaixo e que deve suprir também as necessidades da função académica. Desculpa talhar, Rui, um dia combinamos e já que é vizinho, vamos lá. Peço desculpa, Ruth. Muito bem. Eu, antes de passar aqui ao inscrito Pedro Cecília, queria também fazer um comentário, não sei se é objeto de resposta ou não, se possa ser ou não, que é também um pouco em linha com o que o Manel Miranda disse, que é, parece-me pela explicação do projeto, que realmente este era um território, pela sua dimensão, pelos objetivos de todo o projeto, que justificava ser objeto de um plano de urbanização, sobretudo pela sua diversidade de usos, de ocupações, pela dimensão dos espaços que não estão a ser ainda, ou que não estão ainda ocupados, e não estou a falar de REN nem da RAN, porque o plano de urbanização é um plano de estrutura. E não sei se está aqui alguém da Câmara para justificar o porquê de ter-se pendurado este projeto, ou uma parte deste projeto, na revisão do PDM, mas sendo esta área 6% do território do municipal, justificava ter sido objeto de um outro instrumento de planeamento mais detalhado que pudesse fazer a estruturação desta ocupação de futuro, traduzindo aquilo que é a vossa estratégia, que ficou bastante clara, que existe uma estratégia de transformação enorme, e de criar aqui sinergias neste espaço e de diversificar as funções. Por isso, não sei se o Bruno sabe porque é que essa opção foi nesse sentido, se calhar é uma opção municipal. E outra questão que queria colocar, e que o plano de urbanização poderia responder, é o tipo de modelo urbanístico previsto para as áreas que não estão ainda totalmente desenvolvidas e para as quais se prevêem, como há pouco falou-se em expansão, mas certamente há muita habitação para construir, muitas áreas de atividades económicas para construir e as próprias ampliações das universidades. Portanto, que tipo de modelo, que tipo de imagem urbana, se é que está pensada alguma ideia para isso, também gostava de saber se existe ou se foi pensada. Pronto, e calmo. E se calhar passava a palavra ao Pedro Cecília e depois o Bruno respondia. Já estou a responder este conjunto, sim, senhora. Ok. Pedro. Está sem som? Estão a ouvir bem? Agora sim, obrigada. Olá, boa tarde a todos. Se for residente, não respondo. Estou a brincar. Não sou. Eu, na verdade, tinha duas dúvidas. A Ruth pôs a primeira que eu ia pôr, que é daquilo que eu ouvi, que eu percebi, isto será uma OPG dentro do PDM, com várias, quer dizer, a minha experiência ainda é curta, como podem ver pela minha idade, mas daquilo que eu vi do OPGs nos últimos anos, seja na Câmara Municipal de Lisboa, seja em Loures, seja noutros territórios, quer dizer, as OPGs depois têm um grau de concretização que às vezes deixa muito a desejar enquanto equipamento operativo, ou a unidade operativa, e depois daí a questão do plano de urbanização que a Ruth meteu, e portanto eu não vou repetir, mas de facto também tinha essa dúvida. Acho que isto não faz muito sentido que isto esteja integrado numa lógica do PDM como grande projeto e etc. Acho que seria muito mais operacionável numa lógica de plano de urbanização mais detalhado, até para depois executar os operadores privados, porque se conseguirmos desenhar isto, não vou dizer numa lógica de operação de loteamento, mas nós tivemos aqui um regulamento que determine bem o que é que se pode fazer no plano de urbanização, liberta os operadores privados para fazerem as coisas como elas existem, e a nova, ou
o Almada Innovation District, desculpem, não tem de se responsabilizar nesta lógica de gestão dos privados, e os privados têm um enquadramento regulamentar em que podem fazer as coisas, e portanto acho que faria mais sentido estar enquadrado num plano de urbanização enquanto unidade operativa. Mas a Ruth já falou, eu não quero estar a gastar mais do vosso tempo. O segundo seria, se era possível, o Bruno partilhar connosco o PowerPoint eventualmente, porque... Sim, com certeza, tudo. Pronto, E mais alguma eu coisa? agradecia, porque neste momento a verdade é que com o PDM a ser revisto e não sendo este um instrumento que esteja a ser feito, não existe nenhuma publicidade até hoje, pelo menos daquilo que eu vi, perdoem-me se estiver errado, do que é que estaria a ser desenhado ou pensado mais numa lógica macro para o sítio. E visto que não vai ser nem um PDM, não vai ser nem um plano de urbanização, nem uma operação de loteamento, nem nada, que as pessoas possam ter acesso mais tarde a um debate e uma participação específica mais ativa. Ou seja, que já agora é outro ponto, e depois juro que me calo, desculpe, Ruth. Se tivermos a visto uma lógica meramente PDM, vai haver uma participação no PDM e não uma participação no plano de instrumento local, e portanto, imaginem, eu não quero estar a dramatizar, mas se alguém quiser impugnar o PDM todo por causa disto, seria muito mais dramático do que um plano de urbanização ou outra coisa qualquer. Portanto, do ponto de vista jurídico também não sei se é necessariamente a melhor escolha. E pronto, agradecia que partilhasse o PowerPoint connosco, porque acho que tem aqui informação muito interessante e que até agora não tinha sido exposta em público, se o Bruno obviamente estiver confortável com isso. Não, sem dúvida. E obrigado. É tudo, obrigado, Pedro. É tudo informação pública e do domínio, enfim, também do desenvolvimento das escolas. Deixem-me partilhar convosco um detalhe acerca do porque é que nem toda a informação, ou porque é que não temos também, toda a informação é acessível. Alguma é estratégica, é nossa, outra é comercial, também é nossa. Deixem dar-vos aqui uma nota de âmbito que eu diria comercial, mas que é importante na definição daquilo que nós levamos a comunicar ou não. Há projetos, até das próprias universidades, mas dos privados, que hão de querer concretizar-se adiante, mas que ainda não estão em condições de poder avançar porque carecem de PDM, por exemplo, e precisam de saber se as previsões de PDM são compagináveis com o projeto, obviamente, e há aqui um tema de go-to-market que é importante. Ir demasiado cedo, começar a dizer que vai acontecer e ele depois arrasta-se por considerações de ordem urbanística é muito negativo para o produto em si. Dou-vos um exemplo. Os terrenos da Lisnave, que enquanto Lisbon South Bay tiveram à venda e tiveram a ser promovidos durante 10, 12 anos. Ao fim de X anos, nas promoções internacionais, a título vou ilustrar, costumava-se fazer a pergunta de, vocês têm o melhor carro do mundo, porquê é que ninguém compra o vosso carro? A promoção foi feita a tempo demais, sem que o produto pudesse ter condições para ir para o mercado. Nós aqui também preferimos ser um bocadinho cuidadosos. Há aqui ainda temas urbanísticos a consolidar de tal forma informadores daquilo que vai poder efetivamente ser os projetos em função dos índices e dos usos, que há aqui considerações de natureza comercial, que estão muito mais downstream do que isto que nós estávamos aqui a falar, a estratégia, mas há projetos que não só têm condições, mas há perspectivas de serem concretizados rapidamente, mas precisam deste nível de consolidação. Articulá-los demasiado cedo. E falo por mim, posso revelar os nossos temas de desenvolvimento dentro do campus, ou em áreas onde não possamos ir já para a rua ou porque estamos à espera. A pergunta é quando? E eu não posso continuar a dizer é quando tiver aprovado o PDM. Há aqui uma perda de fé, há uma perda de confiança também, não só na celeridade da revisão do PDM, que levou a todos esses vossos comentários acerca do como é que podíamos antecipar isto, ou que mecanismos existem para que isto fosse para a rua já do ponto de vista urbanístico, todos certíssimos, todos razoáveis, e na minha ótica, quanto mais depressa melhor, na minha perspectiva de desenvolvimento, 100%. Eu já vos disse, há ali umas zonas de expansão da Nova que servem para levantar funding para eu atualizar o campus. Mas, neste momento ainda não consigo garantir que uso e que índice é que ele tem, e eu tenho que manter calado ao fim deste tempo todo, porque senão os putativos interessados começam a perder confiança, seja em mim, seja no processo de revisão do PDM. Portanto, há aqui outras considerações de outra ordem, em que às vezes também temos que dar um passo atrás e ir desenvolvendo o nosso trabalho calmamente, até que depois possamos, e os sistemas de mercado são especialmente sensíveis a isto, e dizer, isso nunca vai acontecer. Deixem-me só dizer-vos, e com todo o respeito pelo município atual, que faz um ótimo trabalho, e por autarcas anteriores, nada a dizer, mas a verdade é que há aqui uma desconsideração acerca de grandes projetos que tiveram para nascer em Almada e que nunca aconteceram, que levam sempre a esta consideração do isso é um projeto grande, nunca vai acontecer. A cidade da água,
outros, a Costa Polis, que só ficou ali a meio gás na Costa da Caparica. Temos também aqui este valor depreciativo de grandes projetos que estiveram em carga e que não avançaram, porque foram muito falados e foram muito publicitados, sem que depois tivessem condições para ser executados, seja que fosse por motivo fosse, e nós sofremos um bocadinho desse efeito, então temos de ser especialmente cautelosos a prometer um projeto desta dimensão, num território que já teve estas falhas e em alguns aspectos onde ainda não podemos avançar, ainda não estamos em condições de concretizar e dizer, vai ser isto neste local. Dito isto, avançando, o modelo urbanístico, passando para... é verdade que a escolha do município é quem controla este processo, tem sido muito pela definição primeiro do PDM, para depois conseguirem em cascata por aí abaixo e definir depois os níveis de concretização da UOPG e de outros instrumentos por aí abaixo. Tem sido uma escolha municipal, nós fazemos aqui o nosso braço de ferro, nós não somos só uma parte colaborante com o município, somos também uma parte muito de tensão com o município também para os levar a operar tão depressa quanto possível. Aguardamos e esperamos que a coisa corra. Permitam-me que eu não discorra muito mais a esse respeito. Tenho as melhores expectativas acerca da revisão do PDM. Colaboramos muito bem com o município é o melhor parceiro que eu podia ambicionar. A revisão, tenho a certeza que o município depende deste município. Já tinha revisto o PDM há 5 ou 6 anos. Tenho que concertar com as outras entidades. A Ruth mencionou no início que eu trabalhei com a CCDR, LBT. Já estive do outro lado, compreendo também as vicissitudes da apreciação e da concertação que nos têm trazido até aqui. Do ponto de vista do modelo urbanístico, é óbvio que esta unidade e esta nova centralidade é de tal forma coesa, tem que haver aqui uma coerência que vai até ao nível do espaço público e do arranjo de espaço público e dos parâmetros de espaço público. É algo que nós estamos a desenvolver internamente, é um programa de desenho do espaço público para que até mesmo estas intervenções que vão sair para a rua primeiro tragam algo que ainda não existe a nível municipal de forma tão pressurosa, que é a definição de end-to-end, A a Z, vias, larguras, mas também, porque é uma cidade universitária e beneficia desta capacidade de aportar marketing territorial, tem que responder por determinados parâmetros visuais que, se começamos a autorizar obras já, porque estão autorizadas e têm que avançar, e outras mais adiante, podemos terminar outra vez aqui com uma mescla demasiado variada e dispersa de parâmetros urbanísticos. O que ficámos de fazer com o município é nós próprios, é uma daquelas áreas em que a associação se encarrega de dar apoio ao município, enquanto estamos a desenvolver também temas relacionados com a contabilização e financiamento das infraestruturas, a definir desenho de espaço público até ao detalhe mais fino, para que possamos garantir aqui não só a homogeneidade para um processo que vai desenvolver-se em tantas escalas temporais diferentes, mas também uma apresentação que nos permita fazer este marketing territorial de forma unificada, ou seja, permitir que entrando haja também a percepção de que há uma certa unidade. E isto volta também para dentro do campus da FCT, onde seria fácil deixar crescer demasiado, sem haver aqui um mínimo de coerência arquitetónica, sem querer ser monolítico, mas que permita também esta leitura de é um parque de ciência e tecnologia coeso, uniforme, e de repente não podemos ter. É uma crítica que muitas pessoas têm feito à Almada, ao conjunto da Almada, é este crescimento que foi também acontecendo por fases e que leva a que haja uma falta de coesão a nível não só do espaço público, mas também do edificado. Sim. É de vida, é um efeito histórico que nós tentaremos também, na medida do possível, mitigar. Sem prejuízo das pré-existências, que Porto Brandão está lá, é quando for portanto, feita a reabilitação que nós atacamos, e assim sucessivamente. Eu não disse que isto era um trabalho fácil. Claro, não é um território fácil. Ruth. Tenho aqui uma inscrição última para o meu colega Manuel Miranda. Tem que ser muito rápido porque nós já estamos no limite do tempo. Sim, não é uma questão, é só uma chega em relação ao que eu disse, é que, efetivamente, mesmo supondo que tínhamos um PDM, não era suficiente para isto o PDM ter lá uma OPG, ela tinha que ter desenvolvimentos, tinha desenvolvimentos. Agora, a questão que eu ponho na sugestão que fiz é que, efetivamente, a partir do momento que o município, seja consensual no município, o interesse estratégico geral, independentemente de pormenores desta iniciativa, obviamente não é necessário esperar pelo PDM que defina
oficinas ou OPGs todas as componentes para o fazer. E, portanto, a via que eu sugeria era essa, até pelo seguinte: no sistema de contrato de planeamento, há um ponto fundamental e inicial, que é o município define os termos de referência a desenvolver no plano que vai ser feito. E, portanto, é aí o momento da consensualização, que, pelo que disse, aliás, já é muito grande, da iniciativa e da organização desta iniciativa com o município. Os termos de referência estabilizavam, efetivamente, os objetivos estratégicos, as componentes, etc., para esse desenvolvimento. Porque há aqui uma questão que me parece também... E colocou até por questões de marketing dele não ser prematuro e depois se alongar. É preciso começar a fixar alguma segurança jurídica, inclusive nestas questões. E penso que esta que era a via melhor com este ponto, e calmo com isto, é que esta abordagem permitiria que, inclusive, nas questões sensíveis, como seja RANs, as áreas ribeirinhas e o que seja, o estudo a desenvolver poderia deixar isso intocável e deixar que aí fosse o PDM que efetivamente tivesse as soluções definitivas, porque são coisas que têm que ser consensualizadas com muitas outras entidades e com muitas situações. Ou seja, poder-se-ia fazer um plano de urbanização que deixava essas áreas intocadas para serem depois definitivamente trabalhadas a nível do PDM e centrar-se no essencial. Era só isto. Obrigado. Pronto. O Alexandre também quer apresentar uma observação. Diga. Estou quase a encerrar, mas Era temos só, que ok. dar-lhe palavra. Diga. Era um ok. Ok. Alexandre, Mas diga. O Alexandre pode chatear-me quando Alexandre quiser. tem que poder falar. Quero só Enquanto aproveitar, Vitória. Ruth, deixe-me só pôr ao dispor também de todos os presentes, qualquer coisa que necessitem de nossa parte. Alguém que quer investigar algum aspecto, eu sei muitas vezes, tinha isso pelo meu grupo de investigação, às vezes, que é do Departamento de Geografia, portanto, compreendo muitas vezes tinha colegas a dizer, Bruno, deixa-me falar com a Câmara de Lisboa, eu preciso às vezes o objeto e o acesso ao objeto é muito necessário Muito na matéria académica e de investigação. Nós temos todo o interesse e disponibilidade para conversar e para continuar a fazer este caminho. Bem. Está bem? Então, passo a palavra ao Alexandre, que será a última intervenção. Enquanto houver vontade, iniciativa, houver progresso, né, estamos juntos e é essa a mensagem que deixo. Portanto, é nada. Ok, muito obrigada a todos pela vossa participação. Fiquem atentos à divulgação das próximas sessões que já estão planeadas e vão ser divulgadas em breve. Agradeço especialmente ao nosso orador convidado pela exposição detalhada do projeto. Aquilo que entender que possa ser divulgado pelos que estiveram presentes, mande-me o PDF que eu divulgarei, que nós divulgaremos na associação. E Sim, senhora. um bom resto de noite a todos. Até à Obrigado a próxima. todos.